Bom, vamos lá. Pensa numa coisa que todo mundo faz todos os dias sem exceção. Repetir. A gente repete ações, pensamentos, rotinas, mas o ponto central que a gente vai desvendar aqui não é se a gente repete, mas como e principalmente por quê. O problema, veja bem, nunca foi a repetição em si. O problema é repetir sem ter a menor ideia do porquê. É a repetição no piloto automático. E olha, a diferença aqui é gigantesca. De um lado, tem a repetição por hábito. Sabe como é? Aquela coisa automática, inconsciente, a gente nem pensa, só faz. Não tem um plano por trás. Do outro lado, a gente tem a repetição intencional. E aí o jogo muda. Ela é estratégica, é consciente, existe um objetivo muito claro, a repetição vira uma ferramenta para chegar em algum lugar e não só um ciclo sem fim. E isso nos leva direto para o nosso primeiro grande insight. A repetição é basicamente a ferramenta que constrói quem a gente é. Pensa nisso. Cada coisinha, cada ação, cada escolha que é repetida dia após dia, tá ali, ó, tijolo por tijolo, moldando a nossa identidade. Para melhor ou para pior. Então a pergunta que fica, a pergunta de $1 milhão é essa: o que essa repetição toda está construindo? Isso que é feito todo santo dia, está fortalecendo ou enfraquecendo? Está construindo a pessoa que se quer ser ou uma versão que já nem faz mais sentido? Para ajudar a gente a descobrir isso, tem uma prática diária bem simples. O primeiro passo é o seguinte: listar 3 coisas. 3 coisas que são feitas sem falta todos os dias. Pode ser qualquer coisa mesmo, tipo checar o celular assim que acorda ou ler um pouco antes de dormir. E aí, para cada uma dessas 3 coisas, vem o passo 2, fazer a pergunta-chave. E a pergunta é essa aqui, ó. Essa ação, ela me aproxima ou me afasta do plano que eu quero para minha vida? É uma pergunta tão simples, né? Mas o poder de clareza que ela traz é absurdo. Funciona como uma bússola, mostrando se a gente está indo na direção certa. E aqui vem um conceito muito poderoso. Se a resposta para aquela pergunta for me afasta ou até um nem fede nem cheira, então essa ação não é disciplina, não. É o que a análise chama de distração organizada. Parece que a gente está sendo produtivo, sabe? Mas na verdade é só um jeito bem arrumadinho de evitar o que realmente importa. Beleza, então como que a gente sai dessa armadilha? Isso nos leva ao segundo insight. A chave para transformar uma rotina qualquer numa estratégia poderosa de crescimento é uma única palavra: intenção. Agora, vamos quebrar umas ideias que parecem verdade absoluta. Só fazer a ação, por si só, não garante nada. Olha só, trabalhar todo dia não é a mesma coisa que evoluir. Treinar todo dia não significa necessariamente melhorar. E para os dias de hoje, postar conteúdo todo dia também não é garantia de crescer. A atividade sem um porquê é só movimento. Então, o que muda o jogo todo? O que faz a diferença real? É isso aqui, a intenção. Ela é a ponte que liga o esforço ao progresso de verdade. É a clareza do porquê que transforma o movimento em avanço real. E para ativar essa intenção, aqui vão algumas perguntas estratégicas. Primeira, o que exatamente eu estou desenvolvendo ao repetir isso? Segunda, até quando isso aqui faz sentido dentro do meu plano? E a terceira, que é fundamental, como eu sei que está melhorando? Qual é a métrica? Porque sem medir, a gente está só na torcida, né? Ok, agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos sair da ação externa e olhar um pouco mais para dentro. Os próximos insights falam sobre a diferença entre precisar de validação dos outros e ter uma confiança genuína. A ideia é que a verdade, ela não precisa de volume. E essa frase aqui é profunda. Parem e pensem um pouco nisso. Aquela necessidade de postar, de falar, de se explicar o tempo todo sobre uma mudança, uma conquista, muitas vezes, esse esforço todo para fora é só um reflexo de uma insegurança que está aqui dentro. A primeira pessoa que se tentando convencer na real é a si mesmo. E essa outra frase resume tudo de forma brilhante. O barulho, sabe? A necessidade de gritar para o mundo o que a gente está fazendo, quase sempre é só insegurança disfarçada. A confiança de verdade, ela é quieta. Esse slide aqui deixa o contraste bem claro. O barulho, ele grita, ele tenta convencer, ele precisa de volume para existir. Agora, a verdade é outra história. Ela sussurra, ela se sustenta sozinha. A força dela não vem do volume, mas da coerência entre o que se fala e o que se faz. E no fim das contas, é isso que importa. As pessoas não são convencidas pelo que a gente fala da nossa evolução. Elas são impactadas pelo que a gente se torna. A vida que é vivida na prática, a ação consistente. Esse é o argumento mais poderoso que existe. Não tem discurso que bata. Certo. Depois de todos esses insights, a análise propõe um desafio prático para a gente transformar essa reflexão toda em ação. Agora mesmo.
O desafio é responder de verdade a estas 3 perguntas. Primeiro, o que precisa parar de ser repetido só porque virou hábito? Qual é a sua distração organizada? Segundo, o que precisa começar a ser repetido, mas agora com intenção, com estratégia? E terceiro, uma autoanálise sincera. Em que área da vida existe muito barulho para convencer os outros, quando no fundo o esforço é para convencer a si mesmo? E para a gente amarrar tudo, a gente chega na tese central de toda essa conversa. A repetição por si só constrói a identidade. Ela constrói quem se é hoje. Mas é a intenção, quando a gente coloca ela nessa repetição, que constrói o destino. É ela que constrói quem a gente está se tornando. E vamos fechar com esse pensamento. A escolha no final é essa. A gente pode continuar repetindo as coisas no piloto automático por uma vida inteira, ou a gente pode escolher repetir com um propósito, com uma intenção clara, usando cada repetição como um degrau para se tornar quem se nasceu para ser.